todos! Está no ar mais um programa Agora a Terça é Livre. O seu programa de toda terça-feira à noite, 20 horas, nos nossos canais. E já até aproveito para pedir a vocês, para aqueles que ainda não fizeram, não deixe de nos seguir, ativar a sinetinha, receber as nossas notificações. Como vocês sabem, o Agora a Terça é Livre é aquele programa que trabalhamos com fatos e não com narrativas. Trabalhamos com verdades e não com versões. E hoje, de uma forma um pouco diferente, não temos, como vocês já podem ter reparado, estou eu fazendo a abertura, a participação da nossa companheira de bancada, a nossa amiga Rafaela. Infelizmente, Rafaela teve um compromisso fora de Brasília e não pôde estar conosco. Mas isso não quer dizer que o programa não terá a mesma qualidade de antes. E por isso, no dia de hoje, já vou começar de uma forma também um pouco diferente, apresentando o nosso convidado do dia, que vai ser um bate-papo muito interessante, por que não dizer também um bate-papo bastante polêmico. Estou hoje com o doutor Alexandre Carvalho. Doutor Alexandre é fuzileiro naval da Marinha do Brasil, ex-presidente da primeira comissão de Direito Militar da OAB-DF, especialista em júris e também especialista na legislação de CACs. Coordenador do grupo de estudos do porte de armas da advocacia, ele é professor de direito penal e também conselheiro da OAB-DF Taguatinga. Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Acredito que o nosso bate-papo hoje vai ser muito interessante. Mas vou te pedir só um minutinho antes de você conversar com o pessoal, de eu fazer, como a gente tem no nosso programa, até para você entender, uma pequena análise das notícias, do cenário político, jurídico do Brasil desta última semana. Então vou pedir para você aguardar só um minutinho que já chego aí com você, tá certo? Bom, já fiz a apresentação do nosso entrevistado e vocês podem já perceber que o nosso assunto hoje vai ser o quê? Vai ser justamente a questão das armas, porte, posse, diferenças, mas principalmente a questão dos CACs, que é um dos temas mais polêmicos herdados do governo anterior no atual governo Lula. E aproveito para fazer essa fala como uma ponte para o meu comentário de hoje, do nosso programa de hoje. Por quê? Porque nós tivemos nas últimas 2 semanas fatos muito importantes da política nacional. A gente brinca, já é quase uma piada nacional, de que o Brasil ele só começa a funcionar após o Carnaval. E nós estamos aqui o quê? 2, 3 semanas, um mês depois do Carnaval e tivemos basicamente um grande movimento político dentro do Congresso Nacional. Em especial, o que eu estou chamando a atenção de vocês que nos assistem? Justamente a formação das comissões permanentes, tanto da Câmara quanto do Senado Federal. E você pode me perguntar, por que isto é importante? Ora, a formação de comissões, ela é importantíssima na medida que qualquer propositura, qualquer projeto, qualquer discussão dentro do Congresso Nacional, ela nasce dentro das comissões e principalmente ela tem que passar por essas comissões. Então, como nós escutamos muito nos jornais, lemos, nós temos a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, nós temos a Comissão de Educação, a Comissão de Direitos Humanos, e essas comissões são, na verdade, o que faz o Congresso funcionar, o que faz o Congresso andar. Então, podemos dizer que a definição dessas comissões, na verdade, é o início, de fato, do ano legislativo e, principalmente, é o início da atual legislatura. E aí ponho ainda um ponto a mais. Na verdade, a partir de agora, eu posso afirmar que o governo Lula vai começar a sua maior batalha, que é justamente a batalha de negociação com o Congresso Nacional. Diferente de governos anteriores, o atual governo Lula, ele não tem ou não começa com uma grande base de sustentação no Congresso. Na verdade, ainda não podemos nem dizer que existe uma base coesa para que o presidente possa apresentar projetos e aprovar esses projetos da forma como ele gostaria dentro do Congresso Nacional. Isso não é uma realidade apenas de Lula. Na verdade,
Esse movimento ele se inicia no governo anterior, no governo Bolsonaro, que foi pouco a pouco transferindo muitas das atribuições do Executivo para o Legislativo, e em especial o grande meio de comando que era a questão orçamentária. O próprio orçamento secreto é quase que um grito de independência do nosso Legislativo perante o poder executivo. E vamos dizer a verdade, depois que o Congresso sentiu o gostinho da liberdade de não depender do executivo para a liberação de emendas, é muito difícil nós termos o retorno ao status quo anterior. Então, a gente pode alegar que o presidente Lula, nesse processo, tem uma realidade de lidar com o Congresso muito diferente do que foi aquela que ele encontrou lá em 2003, quando toma posse no seu primeiro mandato, e nós estávamos no auge do nosso presidencialismo de coalizão, ou seja, quando o presidente facilmente formava uma base, uma maioria dentro do Congresso, justamente porque ele tinha o poder da caneta, o poder de liberar recursos aos parlamentares para irrigar as suas bases eleitorais. Esse cenário não mais existe. Então, agora, com o funcionamento das comissões, presidente e governo terão que negociar ponto a ponto, questão por questão, parlamentar por parlamentar, para chegar aí sim àquilo que ele quer, ou então, no mínimo, não ter medidas contrárias ao seu governo aprovadas dentro do parlamento. As questões são muitas, o país tem muitas questões a serem resolvidas. Talvez uma das mais importantes que o governo tomou para si, por exemplo, a reforma tributária, mas não apenas ela, existem outras reformas, existem outras questões que estarão no centro da discussão política. E essa discussão baseada nessa premissa de que o governo não terá vida fácil. Agora, para encerrar, ou para a gente só botar aqui a cerejinha de bolo, vale lembrar um ponto muito importante dessa perspectiva. O presidente Lula, ele é conhecido, e Ciro Gomes já disse, inclusive eu já disse isso aqui em programas anteriores, o presidente Lula é conhecido como um encantador de serpentes. A pergunta que se faz é, será que Lula conseguirá encantar deputados e senadores nessa legislatura? O poder da caneta continua com ele, talvez não tão forte como há 20 anos atrás, mas ainda é o dono da caneta, ainda é quem nomeia cargos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, estatais, ou seja, nós temos aí ainda uma força muito grande. E o presidente, ele sabe conversar, ele sabe se relacionar com os políticos. O presidente é um político profissional, e não digo isso num termo pejorativo, que, como eu falo, nós não podemos demonizar a política. A política é necessária e a política faz parte do próprio jogo democrático. Então, nós temos muitos desafios, eu digo, na verdade, o governo tem muitos desafios, nós, como país, temos muitos desafios e muitas questões. E como eu também já falei anteriormente, inclusive questões essas herdadas do governo anterior, como, por exemplo, a questão das armas, que é um dos temas mais polêmicos e talvez uma das heranças mais polêmicas do bolsonarismo, do governo Bolsonaro, para o governo Lula. E como eu já apresentei a vocês sobre esse assunto, sobre essa questão que vai movimentar o Congresso, vai movimentar as comissões, vai tomar energia do governo federal para ser debatida, eu tenho já apresentado o nosso convidado de hoje, que é o doutor Alexandre Carvalho. Alexandre, já falei aqui do seu currículo, já vimos que você tem uma experiência na área, mas eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a sua presença aqui no Agora a Terça é Livre de hoje, porque a sua presença muito nos honra, justamente pelo seu conhecimento, nos honra pelo domínio do assunto que você tem. Então, muito obrigado pela sua presença. Bom, Valdir, eu tenho que agradecer, em especial você que é um grande amigo, e pela imparcialidade do programa, trazendo informações ao povo brasileiro.
em especial a esse assunto que tanto me atinge positivamente, que é o CAC. Né? E algumas pessoas elas têm uma dúvida. O que é o CAC? A primeira pergunta que eu ia te fazer era isso, porque a gente ouve falar de CAC, CAC muitas vezes não sabe do que se trata, o que é o CAC, o que ele representa? Bom, quando nós falamos de CAC, o CAC ele é o caçador, atirador e colecionador. E de quê? De arma de fogo. E que quando nós falamos dessa pessoa, desse cidadão, porque tem que ser cidadão, isso quer dizer, tem que estar exercendo a cidadania, tem que ter o direito de votar e ser votado, e quando nós falamos isso, Valdir, quer dizer que a pessoa tem que ter a ficha limpa. O CAC nada mais é do que o esportista do tiro. Isso quer dizer, a primeira medalha que nós tivemos, Valdir, nas Olimpíadas para o Brasil, algumas pessoas não sabem, foi do tiro desportivo. Então, se fomenta o desporto, o esporte do tiro. Se você quer treinar, se você quer ser um atleta, você obrigatoriamente tem que ser CAC. Alexandre, como é que está a situação hoje, passados esses 3 primeiros meses de governo Lula? E eu pergunto hoje porque a gente sabe que um dos grandes motes da campanha do presidente Lula foi justamente essa questão das armas e a relação, não sei se o termo é esse, mas muito próxima que o presidente Bolsonaro tinha com o tema e com a questão de armas. Como hoje você, que é da área, entende que está o cenário dos CACs no Brasil? Certa feita, a ministra Ellen Grace falou que a situação do trânsito no Brasil relacionada a crimes, já tem muito tempo, era uma hecatombe. Então eu posso te falar que nós temos uma hecatombe jurídica hoje, é uma desgraça mesmo, legislativa, para o CAC. Nós estamos vivendo tempos nebulosos, nós vamos discorrer sobre isso, Valdir, porque o CAC hoje está abandonado politicamente. O CAC hoje ele está sendo aparentemente perseguido. E eu te falo, a legislação é muito dura para quem quer ser CAC. E a gente vai discorrer aqui, porque eu sei que você tem perguntas excepcionais. Antes mesmo de começarmos o seu programa, nós já tínhamos começado uma discussão positiva, né? Do que é o CAC, para ser CAC, o que precisa, como que é o psicotécnico e tal. Então eu te falo que quando falamos de legislação, o CAC está abandonado. E a lei, ela é recrudescida. Esperamos que o novo governo, como você mesmo falou, né, sendo imparcial, o nosso presidente, como encantador de serpentes, possa encantar a serpente, pacificando essa questão do CAC, que vem do governo anterior, isso quer dizer, sendo positivista na compra de armamento, com a questão do empresariado, de modo geral, crescendo, gerando divisas, e que hoje nós estamos tendo, por isso que falei da hecatombe, diversos empresários do tiro fechando suas portas, isso quer dizer, colocando muita gente na rua desempregada. Alexandre, mas antes da gente entrar na parte até econômica, como você bem colocou, nós vemos muito hoje, e já víamos também até no governo anterior, uma crítica muito grande. Eu vou usar um termo aqui e me corrija se eu estiver errado, tá? Há uma banalização dos CACs, ou seja, vou usar um termo que a crítica utiliza, qualquer um vira CAC e qualquer um hoje tem esse porte de arma, ou não sei nem se o CAC envolve também essa questão, mas eu quero que você esclareça, as minhas dúvidas são de quem está nos ouvindo. E há também uma correlação que é feita principalmente pela mídia, de que o aumento do número de CACs aumentou a violência com armas de fogo no país. Como é que você enxerga essas críticas e, principalmente, a resposta a essas críticas que é ouvida a todo momento sobre os CACs no país? Bom, vamos por partes. Sou entusiasta desse mundo do tiro. Quando você falou o seguinte, qualquer um pode ser CAC, qualquer um, desde que essa pessoa tenha idoneidade moral. E olha que interessante, Valdir, nós temos uma idade limite. Bom, o adolescente, ele pode ser CAC? Pode sim. Pode se tirar o CR, e aí falamos do certificado registro. Esse certificado registro, que é do Exército Brasileiro, isso quer dizer, onde você mora tem um SFPC. O que é um SFPC? É o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados. Então você junta uma documentação, um calhamaço de documentos exigidos por lei, até pela Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento, e eu vou só aqui explanar, porque nós vamos ter tempo para falar isso. Então, você tem que ter no mínimo 25 anos para ser CAC. Tem 25 anos? Ok, tenho. Aí vem uma pergunta. Você agora, como que está a sua capacidade mental? Porque você vai ter que passar por um psicotécnico específico.
Alexandre, é um psicotécnico comum, como qualquer pessoa faz? Não, ele é específico. O psicólogo tem que ser credenciado pelo Exército Brasileiro. E aí eu vou pegar um outro gancho. E se a arma for da Polícia Federal, você tem que fazer um psicotécnico e o seu psicólogo tem que ser autorizado pelos psicólogos da Polícia Federal. Olha que interessante. E não é qualquer psicólogo. Ele é fiscalizado e tem que passar por uma prova específica, o psicólogo. Então, feito isso, tenho 25 anos, eu agora faço o psicotécnico, peço uma autorização, vou fazer o psicotécnico. Fui aprovado? Ok, vamos para o próximo passo. Não fui aprovado só depois de um ano. Olha como começa a recrudescer, fica difícil. Então, é qualquer um? Não, não é qualquer um, Valdir. É qualquer cidadão que cumpra os requisitos legais. O primeiro, ter 25 anos. O segundo, ele tem que passar no psicotécnico. Aí vem para o terceiro. Ele tem que fazer um teste, uma prova de tiro. E se ele não atingir o mínimo legal, ele é reprovado. E só pode fazer depois de 3 meses a prova de novo. Então ele tem que treinar, ele tem que ter um pouco de manuseio, de técnica com aquele objeto que é o cuspidor de fogo, né? Então ele tem que fazer um curso antes. Em especial nos cursos, a segurança em primeiro lugar. Então, 25 anos, psicotécnico, fez um curso de tiro, passou? Ok. Agora vem o que nós falamos que é a idoneidade. E como é que você comprova a idoneidade hoje no Brasil? Como é que você comprova para uma autoridade a sua idoneidade? Isso nada consta. Sim. Perfeito. Eu brinco o seguinte, eu falo que quem tem a idoneidade declarada é o jurado, lá no tribunal do júri. Perfeito. Né? Agora, você, que somos pessoas comuns, nós temos que tirar os nada constas. Ok, tirei nada consta. Tirei nada consta eleitoral, porque tem que ser cidadão. Eu tirei da Justiça Militar, do Tribunal de Justiça de onde você reside, né? Todas as certidões negativas. Só que aí tem uma coisa muito interessante. Né? O operador de direito, ele conhece aquela coisa do princípio da presunção de inocência. Perfeito. Né? Ele fala justamente o seguinte, que ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Só que para ser CAC, Valdir, para ser CAC, a você que está nos assistindo, você não pode nem estar respondendo a inquérito policial, Valdir. Então você faz uma declaração que não está respondendo a inquérito policial. Então, só para entender, a pessoa não precisa ter uma condenação, né? Para quem está nos assistindo seja leigo, que a gente fala assim, respondendo a inquérito. A pessoa não foi julgada se houver um julgamento, né? Se chegar, ela está só no curso do processo, ainda que pode levá-la a uma condenação. Já isso a impede de ser CAC. Não vai ser CAC. E digo mais, e se você declara que não está respondendo ao inquérito policial e a autoridade policial depois, ou até mesmo o Exército Brasileiro, descobre que você está respondendo, você agora cometeu crime. Cometeu crime. E aí vai ter uma nomenclatura do seu tipo penal. Né? O porquê que você mentiu. Se foi falsidade ideológica, se foi mentir perante a autoridade, e aí você vai responder agora a um outro processo. Olha que interessante. Então, não pode mentir. Feito tudo isso, vai ter-se a análise. Isso eu estou falando para o CAC, mas eu vou aproveitar o gancho, Valdir. Imaginemos que agora eu quero... Porque nós temos hoje 2 sistemas no Brasil de armas que algumas pessoas não conhecem. Nós temos a arma do CAC, que é registrada no Exército Brasileiro. Nós chamamos de Sigma, que é justamente o sistema de gerenciamento de armas, que é do Exército Brasileiro. E temos o sistema da Polícia Federal. Esse sistema da Polícia Federal não se comunica ou não se comunicava, nós vamos falar disso depois, com o do Exército. Então, se eu quero tirar uma arma, comprar uma arma na Polícia Federal, lá pelo sistema da Polícia Federal, o SINARME, que é o sistema de armas da Polícia Federal, eu também tenho que fazer o seguinte, a partir de agora, uma declaração de efetiva necessidade. Então, para um pouquinho. CAC é o desportista. Essa que eu estava tentando entender essa. Isso, então. O CAC é o desportista. Okay. Isso, ele vai praticar, em tese, é para isso. Perfeito. A finalidade de ser CAC é a prática do tiro esportivo. A finalidade do CAC não é ter porte ou posse de arma, não. É o esportista. É o esporte. Certo. É o esporte. E quem desvirtua esta finalidade pode responder por duras penas, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas vamos pegar o gancho agora, Valdir. Você
Tem mais de 25 anos, olha. Faz pouco tempo que eu passei da cidade. E aí, Valdir, você agora fala assim, não, eu tenho os requisitos que o Alexandre Carvalho falou para comprar uma arma pela Polícia Federal. Eu não quero praticar o esporte, eu quero ter uma arma em casa. Perfeito. Você pode? São as mesmas regras. Só que tem uma regrinha a mais, Valdir. Você agora vai fazer uma declaração de efetiva necessidade, endereçada ao delegado de Polícia Federal. Da região que você mora, da superintendência, no caso aqui de Brasília, para a superintendente do Sinarme aqui, da DELEAC, que é a Delegacia de Armas, e aí você vai ter que falar o seguinte, por que você quer comprar uma arma? Por que você quer deixar essa arma na sua casa? É região urbana, é rural? Essa região existe aí alguma periculosidade quanto à área? Você já foi ameaçado, não foi? Então você tem que fazer uma declaração de efetiva necessidade. E o mais interessante, a partir de agora, quando falamos da Polícia Federal, esse poder é discricionário. O delegado ele vai decidir se você pode comprar uma arma de fogo ou não. Ele vai olhar a situação, se aquela sua declaração ela tem fundamento, e aí ele decide se você pode ou não ter. Perfeito. Já quando nós falamos do CAC, porque aí realmente algumas pessoas falam da banalização do crescimento de número de CACs no Brasil. Porque você não tinha tanto CAC antes desses últimos 4 anos. De repente você começou a ver praticamente vamos lá, a termos leigos, todo mundo virou CAC no país. De novo, todo mundo que preenche os requisitos. Perfeito. E aí, olha que interessante. Se você preenche os requisitos para ser CAC, lá a autoridade, no caso militar do SFPC, não pode negar que você agora vira um desportista. Porque você é a prática do desporto. O esporte é fomentado na própria Constituição Federal Brasileira. Ok? Então depois nós vamos ver. E aí, treinou, não treinou? Cometeu crime? O que acontece? Então, a autoridade militar lá do SFPC, o tenente, o capitão, o coronel, não pode negar você de ser CAC. Em contrapartida, se você for comprar uma arma pela Polícia Federal, pelo sistema Sinarme, o delegado de polícia pode negar o seu direito ao acesso à arma de fogo. Muito interessante isso. Sim, e aí eu te faço uma pergunta, vou te jogar um pouco na fogueira. Por favor. Tá? Você acha que essa discricionariedade do delegado da Polícia Federal, da superintendência, ela é ruim? Olha, do que só análise objetiva, você ter esse olhar subjetivo e o olhar só objetivo, análise objetiva dos fatos. Eu não sei se você tem essa opinião. Há diferença para você? Isso prejudica um lado, facilita o outro? Como é que você enxerga isso? Valdir, quando nós deixamos uma autoridade pública tendo um poder discricionário, isso quer dizer, ele pode decidir ao bel prazer, é um poder muito grande. Sim. É subjetivo, subjetivo, isso quer dizer, é nada mais, nada menos do que falar assim, ei, você tem um poder de juiz, de aplicar a jurisdição, de dizer o direito. Né? Mas quando nós falamos isso, eu entendo até que os delegados de Polícia Federal, muitas das vezes, são ponderados. Né? O que entendo como jurista nessa questão de armas que sou, é que esse poder subjetivo ele tinha que ter um pouco mais de traquejo, ele tinha que ter um pouco mais de requisitos. Falar assim, olha, chama para entrevista, já que você não se convenceu, delegado de polícia, e alguns fazem, tá? Não se convenceu que essa pessoa aqui, ela realmente, essa declaração de efetiva necessidade não está completa, chama para que ele venha conversar com você, para que ele te demonstre efetiva necessidade. Um exemplo disso, há poucos dias atrás, eu soube que 3 advogados criminalistas que fizeram o requerimento de compra de arma pela Polícia Federal tiveram a sua efetiva necessidade negada. Não muito obstante disso, é um cliente meu que mexe com joias, grande monta de joias. Joia é objeto de desejo, né? De nós, né, que temos parcos recursos, e também muito mais do criminoso. Aí eu te pergunto, esse homem, se estiver bem treinado, obrigatoriamente, como é que ele vai se defender? Porque a polícia não vai estar a todo momento, em todo lugar. Ela não é onipresente. Perfeito. Né? E aquilo que até discutimos fora do ar, a questão, por exemplo, de fazendeiros, né? Eu acho que, pelo menos aí, e eu gosto sempre de falar para quem está nos assistindo, como a gente sempre coloca, o Agora a Terça Livre é um programa baseado em fatos e não em narrativas. Mas também temos opinião. A minha opinião, que pode não ser a sua que está assistindo, pode não ser a do Dr. Alexandre, fazendeiros em regiões isoladas, onde você tem um acesso difícil, aonde você tem riqueza, porque você tem um gado, você tem uma plantação, você tem equipamentos agrícolas.
esses têm que ter, sim, uma forma de se defender e que seja o armamento. Vou falar um negócio aqui que eu não sei, algumas pessoas conhecem, mas um caso da minha família, onde um parente que tinha uma fazenda foi baleado quando essa fazenda foi invadida. Então você tem uma situação muito, muito pesada dentro dessa realidade. Então eu acredito que você tem que ter essa situação. Então eu acho que é isso que você está colocando, né? Quando você coloca a questão das pessoas que trabalham com joias, seria isso, pessoa. Ou seja, esse caso que você está dizendo. É uma pessoa que tem um volume de dinheiro em pedras preciosas muito grandes ali, muito grande ali, é isso. Sim, e o interessante, pelo menos aqui de Brasília, né, o superintendente negou, isso quer dizer, negou o direito desse cidadão que preenche todos os requisitos da lei a ter um acesso. Quer dizer, nós estamos falando de porte de arma, porque quando você consegue comprar uma arma pela Polícia Federal, isso quer dizer, do calibre permitido, você pode ter essa arma dentro do seu estabelecimento comercial, onde você é proprietário ou gerente, e lógico, ou residência também, ou a sua residência, isso. Então, assim, nesse caso específico, aí eu te pergunto, qual foi a discricionariedade, qual foi a motivação? Porque o juiz, quando dá uma decisão, ele dá uma decisão falando o seguinte, ele tem a livre convicção motivada. Perfeito. E o que é que nós estamos vendo hoje, Valdir? Um copia e cola dos delegados de Polícia Federal quando negam. Lógico, cabe recurso? Cabe. Nós temos o duplo grau de jurisdição. Perfeito. Mas aí, infelizmente, é quase certa negativa e, se não se judicializar, vai se ficar sem o direito de acesso à sua arma. Lembrando que estamos falando de sistema de Polícia Federal, o que não se confunde com o CAC. Perfeito. Alexandre, eu fiz várias perguntas, não vou voltar numa delas, que eu ainda queria ouvi-lo, tá? E essa relação que se faz, né? Não estou dizendo que isso é realidade, aumento do número de CACs, aumento da violência com armas de fogo no país. Real, fake, você não sabe, qual é a sua visão? Como é que você enxerga essa questão? Eu te respondo falando o seguinte, nós estamos num mundo globalizado, isso quer dizer, informatizado, com rede social, lógico, aí nós temos fake news, etc. Mas vamos falar específico. Nós estamos saímos de uma pandemia, onde nós tivemos uma crescente, em especial, de crimes voltado tendo a mulher como sujeito passivo, isso quer dizer, Maria da Penha. Isso eu acredito, porque como advogado criminalista, eu vi essa crescente, eu vi e agora o reflexo dela, os processos, de modo geral. Se falar que o aumento, o acesso de arma de fogo pelo CAC, que é o cidadão de bem, que esse cidadão de bem fez com que aumentasse a criminalidade, quer dizer, com o emprego de arma de fogo, para mim é balela. Perfeito. Porque ao analisarmos, aí eu pergunto, qual é essa fonte? Essa fonte é confiável? Essa fonte é oficial? Qual foi o estudo que foi feito, Valdir? Foi qualitativo? Foi quantitativo? Mas o próprio governo usa essa expressão. O governo usa como um mote de defender o seu ponto de vista, de dificultar ainda mais ou proibir os CACs, dizendo que houve, é por isso que eu te perguntei, fake, verdade, invenção. O governo fala isso, olha, há um aumento da violência de arma de fogo, ou houve um aumento porque o governo anterior permitiu um aumento dos CACs. Valdir, nós temos teses e antíteses. Teses e antíteses. Nós temos um governo atual, sejamos bem claros, eu torço para que o país realmente tenha um sucesso imenso com o novo governo, mas estamos saindo de um governo armamentista, entrando um governo desarmamentista. É uma realidade. Então, teses e antíteses, vai falar, lógico, é evidente que o governo anterior não deu certo quanto à questão do armistício no Brasil, vai falar isso. Claro. Então, de novo, eu pergunto, qual foi a fonte? Foi confiável? É uma fonte oficial? Foi qualitativo? Foi quantitativo? Publiciza, então, porque eu, como advogado criminalista, e faço parte de diversos grupos de advogados criminalistas no Brasil, não estou vendo isso. Agora, vamos fazer uma mensuração lógica. O aumento de número de CACs, aumento. Para a quantidade que comete crime, esse percentual, como é que é? Ele é mediano, ele é mínimo? Porque os crimes que vêm acontecendo com o emprego de arma de fogo, posso falar assim, claro, em especial do CAC, ele é ínfimo perto do oceano de CACs que tem no Brasil, que realmente quer ter o acesso à arma, que quer treinar o seu tiro,
dentro da legalidade e continua sendo um cidadão de bem. Você tem esse número? Você sabe nos dizer quantos CACs existem hoje no Brasil? Não posso te falar com certeza. Então, para não pecar, para não falar aqui uma inverdade, né? Não vou te dar o número exato. Mas posso depois fornecer para você, sem problema nenhum, quando for disponibilizado o link da nossa terça aqui, Terça Livre, e aí eu te passo com... Agora a Terça Livre. Agora é a Terça Livre, me perdoe. Eu te passo com exatidão. Mas eu posso te falar que, pela questão do acesso que tenho, faço parte de diversos grupos de CAC, de caçadores, e te falo, isso é falácia. Isso é falácia. É uma antítese do governo atual. Alexandre, no começo da nossa conversa, e eu falei que depois nós trataríamos sobre isso, mas eu acho que agora é o momento, já que a gente está falando de números, dessas críticas aos CACs, na nossa conversa, quando eu fiz o convite para você participar do nosso programa, você me trouxe uma informação que eu acho que seria importante também compartilhar, porque é uma realidade que pouco se fala. A questão econômica. Porque a economia, na verdade, gira o mundo, né? Sim. Eu queria que você explicasse um pouco essa questão econômica que envolve os CACs no Brasil. Você me apresentou alguns números muito importantes e eu queria que você compartilhasse com quem está nos assistindo esses números para a gente também entender um pouco da realidade do CAC. Porque quando a gente fala em CAC, a gente só pensa em arma. Sim. Né? Arma, tiro, violência. No primeiro momento é isso que você vê no senso comum. Eu queria que você trouxesse um pouco também desta realidade CAC para quem está assistindo. Bom, falar de números, falar de economia, mais uma vez eu te falo, Valdir, aqui no Distrito Federal e em torno, eu faço parte de diversos grupos, conheço praticamente todos os clubes de tiro e empresas. Não é só tiro, porrada e bomba, não é nada disso. Ser CAC é gerar divisas ao país, é pagar imposto, e caro. Isso quer dizer, estamos falando de emprego, estamos falando daquela pessoa que limpa o stand, da pessoa que vai lá e instala um equipamento, porque é obrigatório, tá? As lojas são obrigadas a ter um CFTV especializado. O stand de tiro mais ainda. Então, eu estou falando da pessoa que limpa, da pessoa do eletricista que instala, do homem que vai colocar o carpete, da senhorinha ou do senhorzinho que vai limpar, do recepcionista, isso quer dizer, do contador, do vendedor de armas. Opa, peraí. Então, nós estamos falando de economia, estamos falando de gente. Estamos falando de emprego. Bom, com essa atitude do governo agora de recrudescer não, de suspender, de proibir o empresário que tem a questão de arma de fogo, empresa de arma de fogo, de trabalhar, eu te falo que aqui no DF, de mais de 20 empresas que nós temos, 4 ou 5 já fecharam suas portas. Eu vou citar somente o grupo Tucunaré, que é um grupo de um grande amigo meu, e ele me falou, Alexandre, antes mesmo do novo governo assumir, eu investi mais de 7 milhões de reais em armas, porque não é um objeto barato. Sim. Não é para qualquer pessoa. Isso quer dizer, se você tem parte dos recursos, não vai conseguir comprar uma arma de fogo, não vai conseguir treinar. Tudo isso tem que ser visto. E aí ele investiu mais de 7 milhões. E está desesperado. Desesperado por quê? Porque praticamente há 40 e tantos dias não se pode vender arma no Brasil. Poder vender? Pode, mas aí vem uma instabilidade, uma insegurança. Vai entregar essa arma ou não? Porque está suspenso por conta de uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não está saindo o CR, que é o do CAC, está suspenso e muito menos fazendo transferência e emissão de CR, de CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo. Então não se pode vender. E aí o consumidor faz o quê? Se ele pagou e não pode ter o produto, Sim. Ele quer o dinheiro de volta. Ele prefere não comprar ou então não comprar. Sim, e aí eu te falo, estamos falando de uma realidade, eu falei de Brasília. Vamos falar do Brasil. Quantas empresas de médio porte e pequeno porte que já fecharam as portas? Quantas pessoas foram colocadas na rua? Isso quer dizer, pedindo seguro-desemprego porque estão desempregadas. Então nós estamos tendo sim um problema de desemprego e quem perde não é só o CAC, quem perde é o Brasil. Uhum. Alexandre, a gente tem visto esse debate, eu vou voltar um pouquinho aqui, já que você citou a portaria específica, você pode nos dizer o número da portaria, por favor? Agora em janeiro nós tivemos a edição e a publicação da portaria 299 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Especificamente, Bom, até para quem não conhece. Bom, o que acontece? Como você falou que nós tivemos uma coqueluche, né? Não com essas palavras, mas da questão do acesso à arma de fogo, e é uma realidade, né?
ficou mais fácil, mais publicizada para aquele cidadão de bem que pode comprar. Essa portaria 299, você viu que no início nós sempre falamos de sistemas, né? Eu falei Polícia Federal, eu falei do Sinarme, falei que nós temos um sistema Sigma, não é isso? Perfeito. Não vou mentir, existiu uma falha, Valdir. Uma falha, eu vou citar aqui um delegado de Polícia Civil, o qual eu tive uma conversa, uma live até com ele, o André Leite, salvo engano está na delegacia da Ceilândia, e ele me falou assim, doutor Alexandre, ele é instrutor de tiro também, CAC também, o delegado, e ele me falou, doutor Alexandre, como é que fica? Eu não concordo com a questão do sistema da Polícia Federal, que nós, delegados de polícia, a Polícia Militar do Brasil inteiro, até a Guarda Municipal tem acesso para saber, abordou uma pessoa, opa, essa pessoa tem arma nesse sistema, tem tantas armas. Então a abordagem muda, porque não existe uma abordagem padrão. Sim. Cada abordagem é uma abordagem. Isso quer dizer, pode ser uma abordagem tranquila e essa abordagem vai começar a ter uma progressão, né? Então, eu vou abordar uma pessoa que eu não sei se ela tem arma. Então, chequei a placa do carro, chequei a pessoa ali. Como é que fica a situação? Um exemplo disso. As armas do Exército Brasileiro, do CAC, só quem tem acesso a essa informação é o Exército Brasileiro. O delegado de Polícia Federal não tem. O delegado de Polícia Civil não tem. E nós tivemos um caso emblemático aqui no Brasil, que foi o caso do Roberto Jefferson. Tá? Perfeito. Houve um mandado de busca e apreensão, ou de prisão, do Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson, isso é notório, né? Ele recebeu a Polícia Federal a tiros de fuzil 556 e também arremessando granada. E alegou, aí que é aquela pergunta, e alegou que era um CAC, que poderia ter aquilo. Não, Valdir, o CAC não tem direito de ter granada. Granada quem tem é o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, é a Polícia Militar que utiliza ela somente nas situações de CQB, de entrada tática, né, explosiva. E aí eu digo a você também o criminoso, né? O criminoso, o bandido. Mas esse não tem lei, esse não segue lei. Esse então, aí para... Então, já digo a você, primeira atitude já foi errada de receber a polícia. A polícia está ali para cumprir uma ordem superior, um mandado judicial, né? Então você não recebe a polícia a tiros, não recebe. E muito menos arremessando granada, porque, como já falei, se você não é de força de segurança, então você é um criminoso. Bom, a primeira alegação que o delegado falou, eu não sabia que ele tinha esse arsenal. Então, vamos pensar pelo lado da segurança pública, você que é policial, aí eu concordo com você. Se eu vou fazer uma busca e apreensão na casa de alguém, na mansão, na fazenda, e eu sei que essa pessoa tem um arsenal, eu vou me preparar como representante do Estado? Isso quer dizer, taticamente? Sim, lógico. Sim. Isso quer dizer, a abordagem é diferenciada, né? Então, esse é um pleito dos delegados de polícia, dos comandantes de polícia militar, para que o sistema Sinarme tenha acesso a toda e qualquer arma lícita, lógico, evidente, do CAC. E isso já começou. Então, essa é a finalidade, entendo eu, e aí alguns CACs ficarão chateados comigo, Valdir, mas eu entendo que estamos falando de corporações policiais, estamos falando do Estado. Alguns estão falando o seguinte, não, o Estado quer saber a arma que eu tenho para me tomar essa arma. Né? O Estado, essa portaria, ela determinou um credo, como é que foi? Olha que legal. Que os CACs dissessem quais armas tem, como é que funciona? Sim, vamos lá. Nós falamos inicialmente, temos dois sistemas, Sinarme, Polícia Federal e Sigma, que não se comunicavam. Mas quem é que está na rua no dia a dia, investigando, trabalhando? É o policial. É o policial. Então, estamos falando de polícia, que tinha acesso e tem acesso ao sistema da Polícia Federal. E não sabe quantas armas tem o CAC. Bom, isso agora mudou. Por quê? Até dia 4, você que é CAC, dia 4 agora, do mês que vem, se você não fizer o seu recadastramento de todas as suas armas do Exército Brasileiro no sistema da Polícia Federal, a própria portaria já vem trazendo, salvo engano, no seu artigo 4º ou 5º, já vem trazendo que você agora está incorrendo em crime de porte ilegal de arma e pode perfeitamente sofrer uma busca e apreensão e até mesmo a expropriação do seu bem, porque é um bem, né? Sim, perfeito. Então assim, esse recado, me perdoem os meus colegas, camaradas CACs, eu entendo que o Estado tem que saber sim. Até uma segurança para o próprio CAC, entendeu? Porque se ele for parado por uma polícia, ele vai poder
dizer, olha, isso aqui é parte do meu CAC, do que eu tenho como CAC ou não. Sim. Então é uma segurança para ele e para o policial também. Sim. Perfeito? Um exemplo, para que você entenda um pouco, Valdir, o CAC ele pode ter 2 locais de acervo. Então, estamos aqui arraigados no Distrito Federal. Eu sou oriundo de Belém do Pará. Então, imaginemos que eu tenha o meu acervo 1 aqui e o 2 lá em Belém do Pará. Pode ser, se eu estou em constante viagem, comprovar isso ao Exército Brasileiro. Então, aí vem uma pergunta, eu posso transportar esse meu acervo, e acervo é número de armas. Pode ser 1, 2, 3, mas eu digo a você, quem gosta de arma, Valdir, ama armas. Então você não tem geralmente uma, você tem 1, 2, 3, 4, 5, e aí depois eu vou te falar que tem vem trazendo uma proibição para número de armas agora, tá? Uhum. Então você pode pegar esse seu acervo e levar para o acervo 2, do 2 para o 1. Essa foi uma grande dificuldade, eu acho que é uma grande dificuldade que a Polícia Militar no Brasil inteiro vem tendo, porque como não tem acesso ao sistema do Exército Brasileiro, ela não sabe o que é acervo 1, acervo 2. Eu vou te citar um exemplo disso, um fazendeiro aqui próximo de nós, em Minas Gerais, ele estava saindo do acervo 1 da sua fazenda, indo para o acervo 2, sua casa. E aí foi parado pela Polícia Militar de Minas Gerais, de uma determinada cidade, e ele falou, olha, eu estou saindo do acervo 1 para o 2, a Polícia Militar riu, o pessoal da guarnição. Que diacho é isso de acervo 1 e acervo 2? Não, está preso por porte ilegal de arma. Levou o delegado de polícia, que é o primeiro filtro de legalidade, né? E o delegado falou sim, mas o que é isso, acervo 1, acervo 2? Desconhecimento total da lei. Total da lei. E também não tinha como ter acesso ao sistema do Exército Brasileiro. Uhum. E prendeu o fazendeiro, apreendeu a arma, justamente por porte ilegal de arma. Alexandre, está me chamando a atenção um pouco a nossa conversa, eu não sei se vocês estão tendo essa impressão, eu tinha uma visão um pouco, talvez, diferente. Muito se usa como argumento para defender os CACs, e aí vou voltar com o Alexandre já para ele me corrigir e dizer se essa é a impressão, que muito se usa para defender os CACs a visão de que, olha, o CAC ele é importante porque é uma forma do cidadão se proteger da violência urbana ou da violência rural. Pelo que eu estou entendendo, não é bem isso. O CAC é um atirador esportivo, não é para que o cidadão possa se defender de violência, de assaltantes. Para isso ele tem o porte e o posse de arma. O porte e a posse de arma, um ou outro. Alexandre, eu estou pensando direito, é isso? Porque isso muda um pouco o cenário dessa discussão. Você sai de uma discussão de violência, de uma discussão... É claro que mau uso de qualquer coisa, qualquer um pode fazer. Pessoas mal intencionadas não precisam estar armadas para cometer um crime. Perfeito? Ela pode querer matar com qualquer outro objeto. Eu tenho até um grande amigo, defensor de armas, que ele fala, onde eu posso matar você com liquidificador? E aí? Qual é a grande questão? Então vamos proibir o liquidificador? Mas eu acho que isso traz uma discussão interessante, porque quando eu falo CAC, não é proteção do cidadão, é prática esportiva de tiro. E a proteção do cidadão, aquele que quer se sentir mais protegido, porque por qualquer motivo ele tem o porte e a posse de arma, que você faz essa diferença. É isso mesmo? Eu estou entendendo direito o rumo que nós estamos dando aqui da nossa prosa? Olha que interessante, Valdir. Você entendeu perfeitamente. O CAC, ele não é só um desportista, que nós esquecemos de falar do caçador. Né? Interessante. O caçador, quer dizer, ele tem que ter uma licença, porque não é só assim, eu vou caçar. Né? Nós temos a chamada fauna invasora. Um exemplo muito famoso no Brasil é o java-porco. Eu também... Java-porco, é uma mistura do... É porque foi inserido, né, na nossa Mata Atlântica aqui no Brasil, o javali, e que teve o cruzamento com o porco. Perfeito. E é um destruidor de plantações. Eu estive com a doutora Maria Luísa, que está até presente aqui, justamente no interior agora de Minas Gerais, há pouco tempo, e um grande fazendeiro, plantador de soja e de milho, ele me falava o seguinte, doutor, eu tenho aqui várias de porcos que destroem plantações, e o prejuízo, quando somados, chegam a quase milhões. E aí vem justamente a figura do caçador. Para ser caçador, tem que ser CAC? Tem que ser CAC. E aí ele vai ter que pedir uma licença do IBAMA. Olha, interessante. O IBAMA vai dar essa licença. Entrou um terceiro órgão agora, então. Isso. Fica super simples. O Brasil quase não tem burocracia. Não tem. Pois é. Aí tem um terceiro instituto agora, que é o caçador. Então, o caçador, que é CAC, ele vai ter que ter essa licença do IBAMA
porque a licença ela é muito específica e ela vem falando as regras da caça. Né? E aí vem um detalhe, e a área de manejo? Tem que ter também licença do IBAMA. A fazenda ela tem que ter uma licença do IBAMA justamente para entregar essa licença, porque imagina só, você está vindo com 3, 4 java-porco na sua caminhonete, porque tem que ser caminhonete, o porco é gigantesco, Valdir, é coisa de 200, 300 quilos, até mais. Né? E se você entrar na internet, a caça do java-porco ela é extremamente perigosa. Se você erra ali, se você utiliza uma munição que não é a correta e esse java-porco ele não morre, nós temos relatos aí de pessoas que já perderam braço, perna, já morreram. É isso mesmo, ela é extremamente perigosa. Então, para exercer a caça, sempre com alguém que tem uma experiência muito maior do que a sua. Tá? E em grupo também. Então, veja bem, a polícia militar, a polícia ambiental, para uma caminhonete com 3, 4 porcos gigantes, java-porco. Ela vai pedir toda a documentação. Claro. Né? Então, esse caçador tem que estar com toda a documentação pertinente, demonstrar aquilo ali, as armas todas serão conferidas, as licenças todas conferidas, e aí será liberado. Não é isso? Temos uma outra figura, Valdir, que é o colecionador. Tem gente que não quer ir atirar no stand, mas ele quer olhar para aquele objeto e falar assim, bom, eu gosto disso, eu sou um colecionador. O colecionador vai poder colecionar. E a todos os 3 institutos que falei sofrem fiscalização do Exército Brasileiro. Perfeito. Existe um regramento, né? O Exército, ele liga anteriormente, você faz o confere com o SFPC para receber justamente o Exército para fazer essa fiscalização. E digo, são extremamente rígidos. E por que é feito dessa forma? Né? Porque em Taguatinga, salvo engano, nós tivemos um CAC. Desculpa, Alexandre, Taguatinga para quem? Explica só, Taguatinga é uma região do Distrito Federal, para quem é de fora do DF. Para você que está de fora, que você não está em Brasília, é chamado de bairro. Para nós aqui, nós chamamos de região administrativa. Então, essa região administrativa, nós tivemos um caso de uma falsa viatura do Exército Brasileiro com falsos militares que chegaram para fazer uma fiscalização da casa, do acervo de um CAC. E aí, colecionador, e tomaram de assalto, né? Quer dizer, roubaram o CAC e levaram todo o acervo dele, justamente com essa situação de mostrar que eram do Exército Brasileiro. Então, assim, existe um regramento, né? Como se fosse uma senha e contrassenha. O Exército te manda um e-mail ou te liga, você liga no órgão oficial para conferir, mas tem essa fiscalização. E digo mais, Valdir, quando falamos de loja de arma de fogo, essa fiscalização ela é constante, posso falar que até mensal. E se tiver uma munição fora do lugar, a loja é notificada e pode perder o seu CR de autorização. Isso quer dizer, aí perde-se tudo, né? Perde-se tudo. Perde-se tudo. Alexandre, eu vou mudar de assunto e permanecer no mesmo, tá? Quando eu falei do seu currículo, eu citei que você é coordenador do grupo de estudos do porte de armas da advocacia. Também, como todos sabem, também sou advogado. Eu queria entender o que é isso. O advogado hoje, e eu falo eu e todos que estão nos assistindo, o advogado hoje ele não pode ter o porte de arma, ele pode ter... Que grupo de estudo, qual o trabalho que vocês realizam neste grupo de estudos? Bom, mas antes de responder isso, eu vi que eu não te respondi uma coisa, Valdir. Eu falei que você estava correto lá anteriormente na questão de que o CAC... Para que é a arma do CAC? A arma do CAC é para colecionar, para treinar o tiro desportivo, atirar, e você pode atirar no Brasil inteiro, até mesmo fora do Brasil, existe uma autorização especial, e também para caçar. É para defesa pessoal? Defesa pessoal? Depende. Sim. Se você estiver no trajeto para a sua caça, isso quer dizer, legal. Se você estiver no trajeto para a manutenção do seu armamento, se você estiver no trajeto para o torneio e houver uma injusta agressão, você vai agir na legítima defesa, no artigo 23/25 do Código Penal, que é uma excludente da ilicitude, Valdir. Né? E eu digo até que a legislação CAC ela traz um erro material, ela fala que o porte de uma arma curta para defender o acervo. E olha que mais, que coisa legal, Valdir. Com o novo governo, o chamado porte abacaxi do CAC, porque nós podíamos antes portar uma arma curta a pronto emprego, isso quer dizer, pronta para tiro, velado, não podia ser ostensiva, e aí eu tenho meu acervo todo, estou indo para o stand, e se houvesse uma injusta agressão, eu poderia agir em legítima defesa. O acervo, só reforçando, o acervo pode ser uma só.
A lei fala uma arma curta. Não, mas... Não, pode ser. Se eu estou fazendo o transporte do meu acervo, sim. então, se eu estou com essa arma curta, ela é o meu acervo? Já é seu acervo. Tá. Isso, porque isso... Sim, gente está com uma arma e fala que só CAC eu posso transportar. Por este motivo que você está colocando aí. E hoje transportar, mas antes eu podia portá-la. Perfeito. Mas lembrando, para o percurso. Perfeito. E uma briga... Não é de casa para o bar, do bar para cá. Não. E aí uma briga jurídica que nós tínhamos, porque você viu que eu falei que o primeiro... Já vamos voltar na sua segunda pergunta do grupo de estudos. Mas quando nós falamos treinamento, acervo... Agora imagina só, Valdir, eu saio de carro daqui para São Paulo. Estamos no Distrito Federal, Brasília. Daqui para São Paulo, eu preciso dormir? Preciso. Eu preciso ir ao banheiro? Preciso. Preciso parar para comer? Preciso. E aí, eu deixo essa arma no carro agora para fazer tudo isso? A legislação, eu digo que ela é uma norma em branco, porque ela não fala isso. Ela não traz nada quanto a isso. E fica ao bel prazer do policial abordante, policial militar, rodoviário federal, que ele que vai decidir se foi porte legal ou não, vai te levar para o delegado é que vai decidir se foi ou não, e aí ele é que vai mensurar. E aí, foi porte legal ou não foi? Então, ali não te traz isso. E isso é um pleito que nós tínhamos. Por que tínhamos, Valdir? Porque o porte de trânsito está suspenso. Hoje, se eu quero treinar, vamos só imaginar que eu tenha 20 e tantas armas, fuzil, calibre 12, pistolas, revólveres, fora munição. Aí eu pergunto a você, Valdir. Vamos imaginar, 22 armas, curtas são pequenas e longas. É objeto de desejo do criminoso, Valdir? Sim. Inclusive, isso foi uma crítica que se faz ao aumento dos CACs, que os criminosos agora têm acesso ao... Vamos já falar disso. Vamos falar de porte de trânsito. Hoje, o CAC, falar isso, né, quem sabe, pode até fomentar a questão de crimes contra CACs. Hoje, por conta das portarias e decretos do novo governo, se cassou o porte de trânsito. Então, se eu quero treinar, eu devo levar a minha arma condicionada, ok, em separado da munição e não posso portar nenhuma delas. Nenhuma delas. Em resumo, é só transportar até o local de treinamento. E isso é um pleito muito grande dos CACs. Como é que fica agora? A minha segurança, da minha família, porque às vezes, geralmente você vai treinar no final de semana, você leva a esposa, leva a namorada, leva filhos, né? Então, é o CAC, por isso que falei no início do seu programa, que falei que ele é imparcial, o CAC está abandonado pelo Estado e pelos políticos que vieram com a questão de se eleger na bandeira CAC. Eu vou deixar esse assunto um pouquinho mais para frente, dessa questão que você está trazendo dos políticos aí, dessa bancada. Já a gente vai falar dela, tá? Agora, a pergunta que você me fez, a questão do porte de arma da advocacia. Isso. Bom, Valdir, o Ministério Público, isso quer dizer, o órgão do Ministério Público, o promotor de justiça, ou o procurador federal, que é um promotor de justiça, que algumas pessoas podem não entender, né, que só muda a esfera. Crimes federais e crimes estaduais. O promotor de justiça ele tem porte de arma. O juiz de direitos, quer dizer, aquele que diz o direito, tem porte de arma. Pela lei da magistratura. O Ministério Público começou com uma questão de portaria, por portaria. Nós temos na Constituição Federal Brasileira o artigo 133 que fala, olha, todos aqui são iguais perante a lei, não existe hierarquia ou subordinação. O advogado é essencial à administração da justiça. Uai, peraí. Se o juiz é essencial, se o promotor é essencial, o advogado é essencial, isonomia, paridade, direito. E é um pleito da advocacia, de grande parte da advocacia. Da advocacia ou da advocacia penalista, penal? Da advocacia. Por quê, Valdir? Antigamente, nós falamos que só o advogado penalista, o correto é falar penalista, porque o nosso código é penal, e não mais o código criminal, mas vamos falar o populacho. Então, o advogado criminalista, que é o popular, né? Ele era o alvo inicial, né? O que mais era difundido. O advogado criminalista morreu, o advogado foi cobrar, o cliente morreu. Não é mais a realidade do Brasil, Valdir. Nós juntamos nesse estudo que fizemos aqui em Brasília, e aí nós fizemos um estudo qualitativo e quantitativo de advogados mortos no exercício da profissão ou decorrente desses. Juntamos as matérias
o porquê que morreu. E aí uma coisa me saltou os olhos. Uma advogada no Ceará, eu não vou recordar aqui agora a cidade, mas ela estava atuando numa causa de R$ 2.000, juizado especial. A outra parte não ficou contente com o resultado, sacou uma arma para ela, atirou, mas o esposo, o marido, se interpôs na frente e morreu, Valdir. Isso quer dizer, e era uma causa civil de R$ 2.000. Nós tivemos uma causa muito difundida para nós aqui do Distrito Federal, porque Brasília é dentro do estado do Goiás, de 2 advogados trabalhistas que tiveram seu escritório invadido em Goiânia e foram alvejados, mortos. Por quê? Porque ganharam uma ação que correspondia a uma causa trabalhista. Então não é hoje uma exclusividade do advogado penalista, criminalista, não. É da advocacia, um pleito da advocacia. Nós não queremos receber a OAB e receber uma arma, um porte de arma. Não, não é isso. Não é uma obrigatoriedade. Olha que interessante, Valdir. O grupo de estudo fez isso. Nós queremos que seja inserido como prerrogativa pela isonomia. Lá no artigo 6º e 7º da Lei 8906. Mas é só para aquele advogado e aquela advogada que preencher os requisitos da lei. Perfeito. E nós falamos dos requisitos da lei aqui no início. Psicotécnico, todas as certidões negativas, porque nós temos muitos advogados respondendo a inquérito policial. Nós temos advogados respondendo a processo criminal. Então, a esse advogado, a essa advogada, não vai ter o seu direito a porte de arma. Então, é uma prerrogativa, é uma isonomia. É um tratamento igualitário. O juiz e o Ministério Público teriam, né? Sim. E aí eu digo a você, hoje o advogado, mesmo com ameaças, mesmo fazendo júris em diversos locais, ou qualquer advogado, hoje, quando vai requerer o porte federal de arma, porque estão falando agora de sistema Polícia Federal, ele passa pelo poder discricionário do delegado. E eu te falo que 99,999, uma dízima periódica, tem os seus portes negados. A exemplo disso, nós já falamos aqui, eu tive 2 a 3 colegas advogados criminalistas que requereram só autorização para comprar sua arma de fogo. E o delegado de Polícia Federal negou. Então, eles interpuseram recurso, está para ser julgado agora o recurso deles pelo superintendente, porque eles demonstraram a sua efetiva necessidade. Mas o delegado de Polícia Federal não entendeu que ela era válida. Alexandre, nós daqui a pouco estamos caminhando para o fim, infelizmente. Não deu tempo nem de falar. Parece que não acabou, estou dizendo que está caminhando. Caminhando pode ser 1 hora de caminhada, não tem problema. Mas eu queria, como eu disse que eu ia voltar nesse assunto, eu queria realmente voltar nesse assunto. Durante 2 vezes durante a nossa conversa, você disse que o CAC está abandonado, que não há um referencial de apoio, etc. Nós sabemos, não estou lhe fazendo uma pergunta de cunho político no sentido de discutir a atuação política, mas nós sabemos que, inclusive foi bem colocado recentemente, que houve um aumento da bancada da bala, né, conhecida como bancada da bala dentro do Congresso Nacional. Geralmente são de forma muito genérica, se chama bancada da bala aqueles que têm origem no meio policial ou no meio militar, que se elegem representantes e pelo senso comum já vão entrar direto como membros da chamada bancada da bala. Como é que você diz que estão abandonados os CACs, se eu tenho uma bancada muito forte aí, realmente, se eu for pegar os que se autodeclaram, inclusive, que são membros da bancada da bala, muito forte. Onde é que está o abandono? Bom, eu te falo onde é que está o abandono. Nós tivemos agora essa portaria 299 do Ministério da Justiça e Segurança Pública no início de janeiro. Salvo engano, no 1º de fevereiro nós tivemos as posses, não é isso? Isso, após o Congresso foi 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. Isso quer dizer, então, a partir do dia 2 já tínhamos que ter um resultado, uma luta em prol dos CACs? Já tínhamos. E não tivemos. Por que eu falo isso, Valdir? Quem pode propor uma ação declaratória de inconstitucionalidade? Ministério Público, partido político, sindicatos, confederações, OAB, que é sui generis. Dei aula disso, inclusive, ontem. Olha que interessante. Então assim, Valdir, partido político, nós CACs não vimos nenhuma movimentação.
Porque, como eu te falei, o pleito, se eu quero treinar, eu falo que ao CAC de verdade, não aquele CAC que compra arma só para ir ao supermercado, para não, cometer crimes. Isso nem CAC é, nem né, CAC é, sim, nem CAC é. Então, ao CAC de verdade que quer treinar, que quer praticar o esporte, mas existe o risco. Aí eu pergunto, cadê os partidos políticos, cadê a bancada da bala? Não vou longe, determinado senador abandonou a relatoria do PL 3723, que falava sobre porte de armas da advocacia e do CAC. Estava como relator, e aí se envolveu numa polêmica com o STF, com o ministro Alexandre de Moraes, e abandonou, saiu agora da relatoria. Ele que tinha expertise e conhecimento. Mas, quer dizer, guardou o projeto 3723. O CAC vem sofrendo, o lojista vem sofrendo desde janeiro. Tudo bem, mas entramos em fevereiro. Que mês nós estamos? Quase abril chegando. Quase abril. Cadê a bancada da bala trabalhando? Por que esse tanto de pessoas jogadas ao vento, desempregadas? Por que os lojistas estão tendo danos financeiros e psicológicos até? Né? Então, eu digo a você o seguinte, estamos abandonados porque eu não estou vendo. Eu, Alexandre Carvalho, de uma forma subjetiva, falo a você, político da bancada da bala, não estou vendo o seu trabalho. Então, me surpreendo o CAC. Trabalhe em prol da bandeira que você foi eleito. Lógico, em prol do Brasil, em prol do cidadão, mas em especial honre a palavra que deu. Eu não estou vendo essa movimentação. Eu não estou vendo, já que o nosso novo presidente, como fala Ciro Gomes, é um encantador de serpentes, seja serpente, vá lá para ser encantado, mas que possamos pacificar. O CAC não é inimigo do governo. Nós queremos pacificar, queremos negociar dentro da legalidade para que todos saiam ganhando. Todos, o Brasil de modo geral. Perfeito. Alexandre, eu quero agradecer sua participação, mas você não vai parar agora ainda não, tá? Primeiro eu quero depois dizer que você tem que voltar mais vezes, nós temos que continuar essa conversa. Eu sei que você tem outros assuntos muito interessantes, você não deu nem tempo de tratarmos, mas gostaria muito depois de tratar com você sobre a questão do júri, Tribunal do Júri, você um dos maiores advogados dessa área aqui no DF, no Brasil, então eu acho interessante depois a gente ter um bate-papo sobre esse tema, porque isso já dá mais uma conversa de 2 horas só para a gente discutir sobre júri, direito, etc. Mas eu queria deixar um espaço para você, uns minutinhos, para que você pudesse, caso queira, por óbvio, mandar algum recado, falar. Hoje é uma dinâmica diferente, estamos só eu e o entrevistado, a gente está sem a Rafael, então a gente tem essa oportunidade. Caso você queira usar o nosso espaço para mandar alguma mensagem, o canal é seu, meu caro. Olhando para a câmera, o canal é seu. Valdir, como sempre, gentil. Bom, meu recado inicialmente ao nosso presidente da República, ao presidente Lula, dizer a Vossa Excelência que o CAC não é seu inimigo, o CAC é um cidadão de bem, é um desportista, que não use, né, o seu poder como uma vingança por conta dos governos passados. Não, vamos negociar licitamente, porque queremos praticar o esporte, queremos sim comprar armas dentro da legalidade. Pode recrudescer mais ainda a legislação, porque o CAC é uma pessoa de bem e ele segue as leis. Bom, aos políticos eleitos, a bancada bala, estamos aguardando Vossas Excelências realmente legislarem e aprovarem o que prometerem em suas campanhas políticas, para que nós possamos ter uma pacificação social e que nós, CACs, possamos voltar a treinar com segurança. Muito obrigado, Roger. Eu que agradeço, muito obrigado pela sua participação no Agora a Terça é Livre. Bom, como vocês viram, hoje foi um bate-papo muito interessante no nosso programa Agora a Terça é Livre. Estivemos aqui com o Dr. Alexandre Carvalho, conversando sobre o CACs e sobre um ponto de vista que é o ponto de vista dos CACs. A terça é livre, agora a terça é livre para isso, para o debate, para a polêmica, para as discussões. A gente, como eu sempre coloco aqui, não vai dizer para você o que pensar, mas vamos dar as ferramentas necessárias para que você possa pensar se concorda, se não concorda e possa traçar o seu perfil político. Não existem mocinhos e bandidos em nenhuma história, não, só nos contos da carochinha. No mundo real existem fatos, existem dados, existem situações que devem sempre ser colocadas e apresentadas a toda a sociedade que quer de fato se informar, que quer de fato
fazer parte de forma consciente desse grande debate que é a política. A política é a busca do consenso, e a busca do consenso requer ouvir todas as partes. E o Agora a Terça é Livre, eu, a minha equipe, sempre teremos isso como norte, teremos isso como rumo a ser seguido em todos os nossos programas. Despeço-me de vocês, sempre dizendo e sempre reforçando, siga-nos, acompanhe-nos, nos mande perguntas, comentários, nos mande críticas ao nosso programa. O importante é que o Agora a Terça Livre seja feito por você e para você que você possa, então, de fato, ter o conhecimento, possa, de fato, e baseado em fatos, saber e discutir a política. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima terça-feira. Até mais a todos.